Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a Simone e seu médio de transporte, né? Brincadeira da Simone, viu, gente? Obrigada, Simone, mais uma vez. Essa casa fica muito feliz em recebê-los, né? Toda vez a gente fala, mas é verdade. A doutrina espírita nos traz grandes amigos, né? E a gente, cada lugar que a gente vai, a gente se encontra, troca figurinha, troca conhecimento e acabamos nos tornando amigos. Então é uma felicidade muito grande quando vocês voltam para perto da gente, né? Então, muito bem-vindos. Eu queria falar mais uma vez, dar um recadinho da Esther. A Esther fez o bazar. A Esther, ela precisa fazer uma cirurgia. Depois eu acho que nós vamos colocar na página, né? A vaquinha eletrônica, conta corrente. A Esther tem 4 aninhos, se eu não me engano, 4 a 5 aninhos. Precisa fazer uma cirurgia para poder tentar pelo menos realizar o sonho dela, que era andar e fazer xixi. Agora ela quer andar de bicicleta também, tá aumentando, né, o sonho dela. Mas a gente... Então a mãe dela, a cirurgia fica em R$65 mil. Eles têm mais 3 filhos e todos os custos de uma vida, né? Que a vida não para, com os boletos, as contas, água, luz e tudo isso. Então, são R$65 mil que a gente precisa, já coloco a gente, porque eu acho que todo mundo pode... Eu acho assim, Pederneiras tem 45 mil habitantes mais ou menos, se cada um doasse R$2, a gente já teria arrecadado muito mais do que a Esther precisa, né? Mas ela fez um bazar agora dia 30, vai fazer outro bazar, vai entrar em contato com a Carol, pra gente publicar na página de novo. Então, é uma história real, é verdadeira essa história, não é fake. A gente conhece a família, a gente conhece a neném, né, a menina, é uma família batalhadora e a gente o Amigos do Bem tá querendo abraçar essa causa de alguma forma. Doamos tudo que a gente tinha aqui pro bazar, tudo, limpamos tudo que a gente tinha aqui pro bazar, nós doamos sábado para ela. Então a gente está pedindo encarecidamente, quem quiser fazer doação, pode pôr na nossa página, ligar, a gente vai buscar, a gente dá um jeito, trazer aqui, roupa, sapato, brinquedo, qualquer coisa ajuda, tá? Porque ela pretende fazer pelo menos mais 3 bazares ainda. Um na Cidade Nova, um no Maria Helena e um onde ela fez o último, que foi lá para cima da linha, não lembro o nome do bairro. E domingo, infelizmente, choveu, não foi... Ela disse que foi bom, agradece a todo mundo que ajudou, mas, né, poderia ter sido melhor se não tivesse aquela chuva forte de domingo, né? Mas mesmo assim, gratidão para quem está ajudando a Esther e a gente está junto. O que a gente puder ajudar, o que Amigos do Bem puder fazer, nós vamos fazer. Mais algum recado, né? Não? Tem a Célia Diniz dia 30, né? Palestra da Célia Diniz dia 30 aqui em Pederneiras, às 3 horas da tarde. A gente está pedindo, também não é obrigatório, um macarrão para ajudar nos projetos da Cidade Nova, das nossas crianças, que a gente faz o almoço todo sábado. Vai ser das 3 às 5, se eu não me engano, às 6. Das 3 às 6, a Célia vai falar sobre a convivência dela com o Chico. Depois tem um coffee break. Palestra. 3 às 4, intervalo, depois bate-papo. Então, a palestra dela, da convivência dela. Dá uma fala sobre perdão. Depois tem um bate-papo com o Renato, ela e o Alexandre. Então, eu convido todo mundo. Vai estar na nossa página, entrada gratuita. A gente só está pedindo ajuda de um pacote de macarrão, para quem puder nos ajudar, a gente agradece. Então, queria convidar todos nesse momento para a gente fazer a oração. Vamos acalmar as nossas mentes das atribulações do nosso dia, do trabalho,
das irritações do dia a dia. Vamos entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, sempre no sentimento de gratidão pela oportunidade de mais um dia. Cada dia que nós conseguimos abrir os olhos, estarmos vivos neste planeta, é uma oportunidade de estarmos mais próximos de Deus, a oportunidade de aprender a perdoar, a oportunidade de amar, a oportunidade de nos tornarmos seres melhores do que fomos ontem. Agradecemos a Deus, a nossa família, agradecemos a Deus o nosso alimento, a nossa moradia, agradecemos ao sol que nos é dado de graça, ao ar, e a gente passa batido sem um sentimento de gratidão. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez, e também ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, aquele ser que nos acompanha, que prometeu estar conosco sempre, hoje e sempre. Prometeu que nenhuma ovelha se perderia. Então, gratidão a esse irmão que conosco aqui está. Aos nossos mentores, ao mentor espiritual desta casa de oração, a equipe espiritual que aqui trabalha, já providenciando tudo que é necessário para terça-feira termos esse bate-papo, intuindo e nos ajudando a entender melhor sobre o Evangelho do Cristo. E nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo, também peço que nos acompanhem com a palestra e assim vão recebendo os fluidos fortalecedores que durante a palestra a equipe espiritual, juntamente com Jesus, levam até nós aqui e até vocês que assistem. Gratidão mais uma vez, Senhor, pela oportunidade, e nós damos então por aberto o trabalho da casa de hoje. Todo certo. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos de Deus se façam presente em todos os nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos aqui mais uma vez a essa casa, uma casa de oração, uma casa que sempre nos recebe de braços abertos e tem essa responsabilidade, Essa responsabilidade, esse compromisso de transmitir a palavra do Evangelho. E que essa palavra chegue no coração daqueles que precisam, que façam um bem maior, que se sintam realmente bem amparados por nosso Pai que está lá em cima e que nos auxilia todo dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Buscai e achareis. E para a gente conversar um pouquinho sobre ele, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho lá atrás na época, nos tempos lá dos nossos tempos primitivos, logo na formação da humanidade. Qual que era a nossa preocupação, a nossa maior preocupação naquela época, Era a busca por alimentos e a luta pela sobrevivência. Então a nossa única preocupação era essa, o alimento e sobreviver diante de tantas diversidades. Só que aí nós temos um Pai, como eu falei logo no início, um Pai que zela por nós e que somos seus filhos, suas criaturas, e aí Ele vem nos dar, com toda a sua sabedoria e a sua misericórdia, e Ele diz assim, que nós temos que ter também o desejo de melhorar.
Então ele dá esse desejo para que cada um melhore a cada dia. Ele joga aquela sementinha no nosso coração, né? Planta aquela ideia. E aí ele trabalha durante todo esse período, desde lá daquela época, incansavelmente, para que a gente se melhore. Olha como o nosso Pai, ele é bondoso diante, né, de tantas coisas que nós fazemos aí. Então ele sempre nos acompanha. E diante de tudo isso, ele nos proporciona o quê? Novas descobertas, nos dá a possibilidade de novos entendimentos, de novas inteligências, nos dá a ciência. Olha que bacana. E aí muitas às vezes perguntam, né? Nossa, mas ciência e religião caminham junto, né? Tem como caminhar junto? Tem como, e precisa caminhar junto. E aí vem Deus e nos faz, né? Ele nos proporciona com que a gente tenha novas descobertas e novos entendimentos. Ele, com a ciência, ele ajuda a gente a desenvolver a outra parte, que é a nossa inteligência, o pensar, né? E colocar em prática realmente. E de que maneira? Olha quantas pesquisas nós temos, né? E é proporcionado a qualquer indivíduo. Hoje, nós podemos abrir lá, ir na internet, TV, e realmente pegar um assunto, ler, estudar. Olha as possibilidades que ele nos dá. Dessa forma, ele vai ajudando a gente a desenvolver o quê? A nossa inteligência. A nossa inteligência humana. E com ela nós vamos depurando devagarinho a nossa moral. Opa, mas aí eu falei em inteligência, falei em ciência e falei em depurar a nossa moral? Sim, porque está tudo interligado. Ao mesmo tempo que Deus nos permite todo esse conhecimento, toda a descoberta, chega um momento que ele fala assim, opa, mas e aqui? O que você vai fazer com tudo isso? O que você vai fazer com todas essas pesquisas? Para que lado que você vai levar? Você vai levar para o lado que vai ajudar as pessoas ou para o interesse próprio? Olha como essas descobertas, né, vão mexendo com a nossa inteligência, com a nossa, desenvolvendo, né, aqui a nossa consciência. E aí ele nos dá que em um momento ele mostra que o alimento material ele é muito importante. Sim, porque é como a gente sempre diz nos nossos estudos, né? Como que você vai falar da palavra de Jesus, falar de tanto amor que nós temos que ter no coração, se aquele indivíduo, se aquele espírito, a primeira necessidade dele naquele momento é alimentar ali, ó, o corpo material, é a fome que ele passa, o frio que ele sente. Então, antes de tudo, vem Jesus e fala, sim, é importante o alimento material, para depois você falar do alimento espiritual. Então, a gente vê que com todos esses desenvolvimentos, desde lá de trás, percebam o que Deus proporcionou no começo da humanidade, a importância, o alimento para a sua sobrevivência. E hoje ele já vem e coloca para a gente que a gente já tem um pouquinho mais de condição de a gente o quê? Cuidar tanto do lado material, que é o corpo, a matéria, quanto o lado espiritual, que é a nossa alma, o nosso espírito. E ele nos proporciona, e dessa forma a gente percebe que nós saímos daquela época, né, de selvagens, e passamos à civilização. E assim, falando parece que foi rapidinho, né? Parece que foi ontem, mas não foi. A gente vê que tem um longo caminho, uma longa caminhada. E aí, eu trouxe uma questão aqui que diz assim, ó. Como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Como que nós conseguiríamos evoluir se não houvesse a reencarnação? É o que ele está nos perguntando, né? Pensou, imaginem se, por exemplo, cada alma que partisse fosse o final e não voltasse mais, né? A gente vem para esse planeta, vem para esse mundinho, aprende muitas coisas, erra bastante e aí vai embora. E aí acaba. Qual o propósito disso tudo? Não haveria a evolução da humanidade. Olha que crueldade, né? Deus criar, né, os seus filhos para que eles evoluam, para que todos nós, né, tenhamos uma trajetória e aí acaba,
né? Então olha que crueldade. Aí a gente percebe que o mundo teria ficado aonde? Preso lá atrás, lá naquela época primitiva, onde a importância era o quê? O alimento e a sobrevivência. Mas não, ele nos dá mais. Imaginem se a cada nascimento que houvesse, tivesse que recomeçar todo o trabalho. E aí? Qual o propósito disso tudo? A gente percebe que se não houvesse a reencarnação, não teria uma continuação. Olha quantos reencontros, né, que nós temos aí, amigos que talvez a gente nem conheça, mas que tornam-se grandes amigos, amigos que, né, o Espiritismo nos colocam, né, ali na nossa frente, que são grandes companheiros ali de trabalho realmente. Pensou se não tivesse isso? Pensou se toda vez que nascesse ali, tivesse um nascimento, nós tivéssemos que ali recomeçar todo o trabalho? Aí a gente percebe o quê? Que não há uma evolução. A alma vem, fica o período, né? Aquele período que ela tem que ficar e parte, vai embora. E aí, qual o propósito disso? E aí a gente vê que a alma, tendo toda essa reencarnação, todo esse trabalho que a espiritualidade tem para que a gente se desenvolva, a gente enxerga o progresso. Quem assim, lá atrás, a gente estava lá atrás também, a gente estava buscando por alimento, estávamos aprendendo, estávamos lutando para sobreviver. E hoje, olha quanto a gente já não evoluiu, quantas coisas nós já não conquistamos com todo esse trabalho. Então, é esse o propósito de Jesus, para a gente evoluir um pouquinho ali a cada dia, um pouquinho a cada encarnação. Então, você passa por essa reencarnação, você aprende muito, como eu falei, a gente cai muito, né? A gente erra muito. E aí a gente continua ali batalhando, continua trabalhando. Olha que gostoso esse propósito, né? O propósito que a espiritualidade nos dá. E aí a gente sai daquela barbárie, passa para a civilização, sai daquele mundo material e começa a trabalhar a nossa moral. O propósito do buscar e achareis é isso daí, é a importância de você buscar o Evangelho e você encontrar as palavras que você precisa, o apoio que você precisa. Aí a gente vai trabalhando, vai se depurando. E aí na questão 778 do Livro dos Espíritos, a pergunta é assim, ó: o homem pode retrogradar até o estado natural? Ou seja, o homem pode voltar. Será que a gente corre o risco de voltar lá atrás? Naquele tempo primitivo, naquele tempo que a gente tinha que caçar o nosso alimento? Aí vem os espíritos e respondem que não. O homem deve progredir sem cessar e ele não retorna àquele estado. A gente costuma dizer, né, e a espiritualidade coloca também pra gente, que aquele é o estado da infância. É um estado que a gente começa a desenvolver o nosso espírito e aí ele vai crescendo. Aí a gente faz assim, pensa na nossa trajetória até aqui. Olha quanto tempo nós já não caminhamos, né? Hoje a gente fala, eu tenho tantos anos, mas a gente não sabe quantos anos o nosso espírito tem, né? Quanta coisa a gente não aprendeu, já aprendeu para estarmos aqui. Olha essa casa de oração que gostoso, né? O clima fraterno, com o intuito do quê? Do entendimento do Evangelho. Então, quanto que a gente já não caminhou para o grupo estar aqui hoje, para aquelas pessoas que, né, aqueles espíritos que estão do lado de lá, que nos acompanham, né, pelo Facebook. Olha que gostoso. Então percebam que é uma grande fraternidade e sim, é uma evolução tanto para o espírito quanto para o nosso corpo. E aí vem uma passagem do Evangelho de Mateus que diz assim, ó: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Olha a pergunta, né? Vou ler de novo. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Então o que ele vem dizer, né? Muitas vezes nós utilizamos assim, sem o entendimento do Evangelho, nós utilizamos em benefício próprio.
somos egoístas. E aí a gente pega uma partinha, só um trechinho ali e tenta se aproveitar das palavras. E que se a gente for analisar friamente essa passagem do Evangelho, o que ela nos passa? Que Deus provém as aves, os pássaros, e eles não fazem nada em busca do alimento. Será que isso é verdade? Será que eles não têm nenhum esforço para buscar o alimento que Deus simplesmente os dá? Será? Aí a gente levanta algumas questões, né? Será que nós não somos mais importantes para Ele do que os animais? Olha a comparação que nós fazemos. Será que necessito do trabalho para evoluir? Porque se as aves conseguem os alimentos, né? Se Deus as provém, as acolhe no momento mais, né, que as aves mais necessitam. Será que o nosso Pai não pode fazer isso por nós também? Será que nós necessitamos do trabalho? Será que meu Pai não pode nos prover igual às aves? Afinal, somos seus filhos. Lembram que logo no início eu falei que nós somos criaturas de Deus? Somos filhos do Pai? Então, será que Ele sendo meu Pai, Ele não tem a obrigação de ali me socorrer nas necessidades? Olha como a gente analisa friamente o Evangelho. E aqui a gente pegou simplesmente um trechinho. Aí a gente já sai colocando, perceba onde que está o nosso egoísmo. Nós estamos cobrando do Pai algo que é o nosso trabalho. Olha como a gente inverte a posição do Evangelho, inverte as palavras, né? E aí, no entanto, nós notamos o quê? Se a gente prestar atenção nas aves, elas não são ociosas. Muito pelo contrário, elas são laboriosas, elas são atentas. Elas trabalham aonde? Elas trabalham na natureza. A gente presta atenção no trabalho que elas fazem? Não presta. Por quê? Porque dificilmente a gente toma conta do nosso trabalho. Quem dera de uma ave. Mas qual é o trabalho dela? O esforço que ela faz, né? Ela se preocupa com o quê? Com pólen, né? De uma planta para outra. Olha quantas flores que nós temos aí fora, quantas árvores bonitas. Isso daí é fruto de quem? É fruto das aves. E elas não cantam? Elas festejam a natureza, elas saúdam a manhã que nos aponta ali esse céu maravilhoso, o dia maravilhoso que chega. Olha o trabalho, ela constrói os seus ninhos perfeitamente, protege do vento, protege da chuva. Os cuidados que ela tem com os filhotes, né, que as aves têm. Percebam a importância das aves para a nossa vida, para o nosso entendimento. Então, se a gente prestar um pouquinho mais de atenção no que nós temos na natureza aí fora, aí a gente pode dizer assim, nossa, será que eles são mais espirituais do que nós? Olha a dúvida que nós chegamos, né? E aí a gente percebe assim, ó, será que nós, espíritos imortais, cantamos e celebramos a vida todos os dias? Será que quando a gente acorda, né, logo pela manhã, nós agradecemos por estarmos ali, por estar contemplando ou o sol ou a chuva, enfim, por ter a oportunidade de estar ali mais um dia, de ter a oportunidade de fazer diferente aquele dia? Será que nós nos alegramos simplesmente com a beleza da natureza? Será que quando a gente acorda, a gente escuta passarinho cantando e a gente se alegra? Ou será que a gente consegue ouvir o canto dos pássaros diante de tanta coisa que nós temos ali, né? De tantas preocupações? Será que saudamos o dia que nos surge, o sol que ilumina e nos fornece gratuitamente energias renovadas? O sol é vida? Será que nós nos alegramos por ele fazer parte da nossa vida? Será que o nosso abrigo é construído da mesma maneira que as aves constroem os seus ninhos? Será que nós construímos o nosso lar com segurança e com amor? Porque os pássaros fazem isso. Será que nós fazemos isso? E não precisa ser uma família grande, não. Pode ser 2. Será que nós temos isso? Será que nós construímos ali o nosso lar
com sabedoria, com respeito, com cuidado, com dedicação? Somos realmente criaturas do Senhor? Olha quantas dúvidas que nós temos, e aí a gente levanta essa questão. Opa, eu falei das aves. As aves não parecem mais espirituais do que nós? E nós? Será que nós fazemos pelo menos uma dessas coisinhas ali durante o nosso dia? Não precisa ser tudo ao se levantar, né? Pode ser ali durante todo o nosso dia. Será que nós aproveitamos o que Jesus nos proporciona através das suas palavras? Será que nós acreditamos que somos realmente seus filhos? E aí vem, buscai e achareis. As aves procuram e encontram o necessário para a sua sobrevivência. Agora pensa comigo, e se nós, a humanidade, fizesse da mesma maneira? Será que nós não seríamos venturosos também? Será que nós não seríamos diligentes, cuidadosos com a nossa vida? Será que a nossa encarnação não seria mais longa? Olha quanta coisa a gente evitaria, né? E aí a gente cai em si, aí a gente percebe que a terra produz farta e abundantemente todo o pão, todo o alimento que nós precisamos. Tá tudo ali. Só que aí o que nós fazemos? Entra os homens de novo. As aves contribuem para que o quê? Para que as frutas, né, ali se aumentem, né? Frutas gostosas, as flores. E nós, o que nós fazemos? Nós somos egoístas, né? Nós destruímos as colheitas, restringimos esses alimentos, encarecemos o custo de vida, proporcionamos a poucos o alimento que está ali na terra, o alimento que nos é dado gratuitamente, farta abundantemente. Então aí a gente faz essas reflexões, né? Olha como a terra é fértil, o solo é fértil. Quantas coisas boas ela nos dá o alimento. Opa, lá atrás eu falei que a gente tinha que ir em busca do alimento, nós tínhamos que caçar o nosso alimento. Hoje não, hoje é só a gente produzir que a terra nos dá. Olha como ficou mais fácil. Será que nós fazemos isso? E estou falando, por enquanto, simplesmente do alimento material. Não estou falando do espiritual. E aí, mais uma vez, a gente faz uma comparação com as aves, né? Na sociedade das aves, não há enfermidades. Por que não há? Porque as doenças do corpo, os vícios, os excessos, mágoas, ressentimentos, são moradia do espírito. Dessa maneira, lembra a passagem lá que fala que não há celeiros? Por quê? Porque não tem ambição de acumular. As aves recolhem o que elas precisam naquele momento, não excesso, simplesmente o que elas vão necessitar ali naquele instante para a sua sobrevivência. E nós? Ali não tem solo fértil para a gente proliferar o que? Os vícios. E nós? O que nós fazemos? Né? A gente vem com uma bagagem pequena, partimos para outra encarnação com uma bagagem maior do que a gente imagina. Olha os nossos vícios. E aí vem, né? As moléstias são fruto do meio. É indispensável terreno favorável para que elas se desenvolvam. O melhor adubo para produzi-las são as variadas formas do egoísmo. Olha o nosso egoísmo ali, né? E a gente vai acumulando, vai deixando, vai guardando. Mas e a vida? Não estou falando que a gente não tem que tomar o cuidado, não que não tenha que pensar no futuro. Temos sim, temos que cuidar ali, né, de tudo que nós temos. Mas vamos sacrificar o momento atual, deixar de viver ali, de aproveitar o sol, de aproveitar amanhã em prol de algo material? E aí, né, eu faço assim, levanto uma questão. Quando a gente parte, o que a gente leva? Nem o corpo a gente leva. Nem isso aqui, ó.
E além de não levar, a gente deixa mais defeituoso do que Deus nos deu. Olha como nós somos egoístas, né? Porque Ele nos dá geralmente um corpo perfeito, ou melhor, um corpo de acordo com o que eu preciso para minha evolução. E daí na hora de você acertar as contas, a gente devolve ele todo defeituoso, todo doente, todo maltratado. Olha como nós somos egoístas, a ponto de deixar a vida passar e não aproveitar aqueles momentos em que nós estamos. Será que quando a gente levanta pela manhã, logo que eu falei, você tem um tempinho de ir lá olhar e falar assim, nossa, olha que bonito a ave cantando, o pássaro cantando? Será que nós fazemos isso? Né? Outro grande e importante ensinamento dessa passagem é o modo de criar os filhos das aves. Porque o que elas fazem? As aves criam os filhos para a vida, como a vida é. Dá-lhe assistência enquanto necessitam. Levam-lhes comida do ninho, ajudam ali no desenvolvimento. Quando os filhotes já estão ali em condições de voar, ensina a voar. E depois acompanha as quedas, né, desses filhotes até ele ganhar confiança e ser livre. E nós, o que nós fazemos com os nossos filhos? Já está aí a primeira coisa que eu falei. Nossos filhos, os filhos não são nossos. Os filhos são espíritos que foram dados para nós naquele momento para que a gente cuide deles. Eles não são propriedades nossas. E muitas vezes a gente fala, meu filho, minha filha, não são. São criaturas ali inteligentes que estão em nossas mãos para que a gente ajude na evolução. E aí o que nós fazemos, né? Muitas vezes a gente determina todo o roteiro para eles, né? Desde quando nasce até faculdade, até com quem vai casar, onde vai morar, enfim, nós damos todo o roteiro para ele. Mas será que é isso que ele precisa? Será que a gente não precisa fazer que nem as aves? As aves fazem o quê? Criam os filhos para a vida, como a vida é. E nós não podemos fazer da mesma forma? Mas aí às vezes as pessoas falam assim, nossa Simone, mas o mundo lá fora as pessoas são cruéis, né? Eu tenho muito amor para dar para o meu filho, eu quero dar muita proteção a ele. Você está correto, mas mesmo assim você não pode deixá-lo do quê? De privar o que tem lá fora. Concordam comigo que é mais gostoso você hoje, que está ali do lado do teu filho, acompanhá-lo do que deixá-lo sozinho? Você está ali. Então hoje você pode guiá-lo, pode orientá-lo, porém o caminho é dele. Isso que é criar para a vida. Em algum momento você vai estar deixando de dar amor a ele? Deixando de dar proteção a ele? Não. Você vai estar amparando, cuidando dele e fazendo com que amanhã você não vai estar ao lado dele, mas ele vai dar conta do recado. Aí ele vai lembrar, vai falar assim, nossa, meus pais me ensinaram direitinho. Hoje eu sofro sim, mas eu sofro porque eu escolhi o caminho errado ou porque eu fiz algo de errado, mas eu sei o que é certo. Por quê? Porque você criou ele para a vida, para o que tem lá fora, como as aves. Tomemos, pois, na devida consideração as palavras do Rabi da Galileia, que diz assim, ó, olhai para as aves do céu, vede como vivem, aprendei com elas a vida simples, a vida cheia de alegria, a vida sustentada e mantida pelas luminosidades da fé, que gera confiança naquele que tudo pode. Aprendei a vida simples. Por que nós vamos complicar? Alegria. Será que logo pela manhã ou durante todo o dia nós somos espíritos alegres? Será que nós lembramos que nós somos imortais? Ou a gente fala, não, eu vou fazer tudo agora. Eu vou tomar essa atitude agora, vou fazer agora, porque amanhã eu não sei, amanhã eu não me importo. Nós somos espíritos imortais.
Temos que nos preocupar com o que a gente vai fazer hoje para a gente colher amanhã sim. E aí um trechinho do livro do Haroldo Dutra, que fala sobre um fenômeno maravilhoso que é a aurora boreal, que diz assim, ó, na estação do frio, né, lá no Polo Ártico, acho que todos já viram alguma coisa pela internet, tem uma noção. Na época de frio, realmente, congela-se tudo. Congela-se montes, vales, rios, lagos, fica aquela paisagem, puro gelo. Aí a gente já imagina, né? Gelo, aquela paisagem cinzenta, aquela paisagem triste. Os dias são curtos, as noites são mais longas, tudo por causa do frio, né? Aí aquele verde da natureza, aquele brilho dos rios, eles se escondem, ficam invisíveis. Por quê? Porque é tudo gelo. O inverno reina soberano, né? E aí você tem aquela impressão de que chegou para nunca mais partir. É a mesma coisa do calor pra gente aqui, né? A gente tem aquela sensação que fala, nossa, esse calor não vai mais embora. O inverno para eles lá também, que chegou e vai ficar. Quando tudo aparentemente parece repousar em meio à quietude, as forças da natureza se preparam para um novo ciclo e promissor. Nesse instante, Haroldo nos chama a atenção que é preciso olhos de ver, porque nem tudo permanece cinzento. Algo escapou, é o fenômeno da aurora boreal, é um show de luzes, é um show maravilhoso, são luzes verdes, vermelhas, elas dançam no céu, elas despontam por trás de todo aquele gelo. É maravilhoso o fenômeno e existem em várias partes do mundo. Percebam que é um contraponto, de um lado gelo, e de um lado esse festival de luzes, que anuncia o quê? É como se fosse um espetáculo maravilhoso, dizendo assim, ei, eu estou aqui atrás de todo esse gelo. Ou, existe vida atrás de tudo isso. O inverno, ele não dura para sempre. Então, de trás de toda a tempestade, ele coloca que é uma dança de luzes e que todo esse movimento é cíclico, é periódico, ele não é eterno. E aí a gente pensa, né? Vamos trazer um pouquinho para nós. As nossas dificuldades, os nossos obstáculos, sofrimento, as perdas que nós temos, elas são eternas? Elas são cíclicas, elas passam, são períodos, né? Olha que gostoso. E aí ele vem e diz que o inverno ele não dura para sempre. E a natureza, muitas vezes a gente acha que não, mas ela tem um padrão. Ela trabalha nas 4 estações do ano. E aí a gente sabe mais ou menos o que vai ocorrer em cada estação. E aí vem Deus e fala assim, ó, aprenda. Você pode estudar, você pode conhecer, você pode evoluir. E aí depois de tanto a gente fugir, correr, a gente começa a observar esses movimentos. E aí a gente observa o padrão, né? Os padrões da estação. Olha que gostoso. E aí a gente aprende que principalmente nesses lugares, mesmo tendo esse espetáculo maravilhoso do frio, da neve, o fenômeno, a gente tem que partir. Em muitos lugares a gente não consegue ficar. Por quê? Porque o frio é muito intenso. E aí, ó, é necessário o quê? É necessário sobreviver. Opa! Lembra que eu falei lá atrás? A gente luta pela sobrevivência? A gente volta lá atrás. Percebam que, mesmo a gente estando lá naquele tempo primitivo, no tempo que a gente só, né, caçava para se alimentar, lutava pela sobrevivência, a gente não perde esse instinto. Ele continua com a gente. Por quê? Porque agora eu vou ter que mudar de local, eu vou ter que me deslocar para quê? Para minha sobrevivência. Então, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, os ventos nos auxiliam, mas muitas vezes não. Aí a gente compara assim, ele faz uma comparação interessante entre a estação do frio e a nossa vida. Como que é a nossa vida? Olha quantas tempestades, né? Quantas dificuldades ali nós criamos. Mas só isso? Quantas mágoas
ressentimento nós cultivamos. Isso tudo não nos deixa mais velhos? Não envelhecem mais o nosso corpo? Olha aí o que a gente já está fazendo. A gente já começa a maltratar essa matéria que a gente vai ter que devolver. Esse corpo que vai voltar para a natureza. E aí ele compara. Aí ele nos diz o seguinte, que o inverno a gente lembra um tom cinzento, onde é sem cor, é sem vida. Mas sempre há um arco-íris por trás de tudo isso. E como é a nossa vida? Nossa vida não é uma montanha russa? Ora a gente está feliz, ora a gente está triste. Ora a gente está feliz, ora a gente está triste. E quem que coordena todo esse movimento? Somos nós. Olha as 4 estações aí do ano que nós temos. Será que ora a gente também não está feliz? Ora nós estamos revoltados, indignados com alguma situação, não conseguimos auxiliar talvez o irmão que queremos. Olha a montanha russa, altos e baixos. E aí ao mesmo tempo nós lembramos, nossa, meu pai me criou, eu tenho que ser forte, eu cheguei até aqui. Opa, eu cheguei até aqui, olha que gostoso. Passei todo aquele sacrifício lá atrás para estar aqui hoje. Eu não ganhei uma nova oportunidade, eu não tenho uma nova oportunidade de fazer diferente. E aí a gente reflete, né? O que falta ao ser humano para lidar com a cíclica estação do inverno? O que nos falta para lidarmos com os nossos ressentimentos, com as nossas mágoas? Nós cultivamos tanto isso dentro de nós, em nosso coração, que em muitos casos nós desistimos de viver. Opa! Atitude extrema, atitude triste, mas nós desistimos da vida. Nós desistimos de quem somos. Nós desistimos até onde nós chegamos. Nossa, eu estava tão feliz que eu falei que eu consegui chegar aqui, que eu sou um sobrevivente, mas agora eu estou triste. Lembra da montanha russa? É assim, ela é rapidinho, ela não avisa quando você vai descer ou quando você vai subir. Qual a direção a tomar quando o local onde nos situamos ameaça nossa sobrevivência física ou psíquica? Quando algo nos atrapalha ali na nossa vida, o que nós devemos fazer? Qual rumo nós devemos tomar? Aí a gente lembra que a gente tem o livre-arbítrio. Eu posso tomar o rumo que eu quiser, desde que não incomode e não maltrate o meu irmão. Mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Que rumo que eu vou tomar? Ou será que eu vou continuar naquela mesma sintonia, maltratando a quem? A nós mesmos. Maltratando o nosso coração. Somos também portadores de inato senso de direção e sentido. Por que eu digo isso? É uma pergunta, né? Mas nós somos, porque nós sabemos quando algo nos faz mal, quando algo atrapalha a nossa vida, ou quando fazemos algo de errado, nossa consciência vai lá, né? É a primeira que nos chama a atenção. Fala, opa, tem algo de errado aí. Vai lá e pede desculpa. Aí a gente é teimoso, egoísta, não vai. Aí vai mais uma amargura para o nosso coração e a gente vai guardando tudo isso. Então, a vida é sempre uma balança, tentando equilibrar o desagradável e o agradável em perfeita sincronia. Quase nunca tudo está bom. Será que nós somos assim? Será que quando nós conquistamos algo, ficamos felizes para o resto da vida? Não, nós somos o quê? Insatisfeitos natos. Por quê? Conquistamos, ficamos felizes, passou aquele momento, daí uma hora eu já quero outra coisa. Olha como a gente é insatisfeito, né? E aí nesse período nós conseguimos voltar lá, como eu disse, e agradecer pelo que nós conquistamos, até onde nós chegamos. Não, por que eu não consigo agradecer? Porque eu estou ainda naquela sintonia de que aquilo já não me satisfaz mais.
eu perco o sentido e não consigo compreender do bem que eu ganhei, o que eu conquistei. E aí a gente quer mais, e aí a gente deixa as oportunidades passar. E aí vem o nosso Pai com seu evangelho e diz assim: nenhum sofrimento ou pena é eterno. Olha que bênção. Então a gente faz assim, muitas coisas erradas. E mesmo assim o nosso Pai vem e diz: nenhum sofrimento ou pena é eterno. E aí ele nos diz que em algumas ocasiões o melhor a fazer é migrar. Migrar. O que as aves fazem quando chega o inverno? Elas migram. E por que nós não podemos migrar quando chegar o inverno em nossas vidas? Quando eu digo migrar, não precisa ser um fenômeno, né? Aquele deslocamento físico, não. O migrar é a mudança do nosso comportamento, é a mudança da nossa sintonia, da nossa mentalidade, a mudança das nossas emoções, a mudança do que eu tenho aqui no meu coração. Por que eu não posso mudar? Claro que eu posso. Posso me arrepender? Posso. A mudança sobre nós mesmos, a mudança em algo que você fala assim: nossa, eu estou fazendo isso, mas não está certo. Vou mudar, vou migrar. É essa mudança que Jesus nos pede. É uma resposta ao inverno que nós criamos dentro de nós. As mágoas, os ressentimentos. Por que eu vou guardar tudo isso dentro de nós se eu posso mudar? Se eu posso migrar a minha sintonia, migrar para pensamentos bons, coisas boas. É o que ele nos diz. E hoje nós sabemos que é impossível nós passarmos por essa existência sem dor, sem sofrimento. Porque é através dela que nós chegamos ao lado do nosso irmão. Que nós ficamos ali juntinho. Porque hoje não tem um indivíduo, um espírito que esteja encarnado, que não esteja passando ou que tenha algum sofrimento, ou que já passou. Percebam que nós nos tornamos o quê? Mais humanitários. Nós ajudamos mais. Por quê? Porque eu percebo que eu sou igual ao meu semelhante. Que hoje ele está nessa condição, amanhã posso ser eu, ou eu já passei por isso, vou ajudá-lo. Então olha o que ele nos proporciona. E aí vem o Evangelho de Mateus, diz assim: pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, e ao que bate será aberto. Então ele vem nos dizer que Deus auxilia sempre. Deus auxilia na construção do nosso lar, na construção do edifício, nos dá a inteligência que nós precisamos. Deus auxilia a nossa sobrevivência, auxilia nos acordar pela manhã. Olha Deus nos dando mais uma oportunidade de vida, de você renascer. As leis de Deus protegem a nossa casa. O Evangelho protege o nosso lar. O Evangelho une as famílias. Mas só o Evangelho faz esse trabalho? Não. As pessoas que estão ali dentro também. Porque não adianta ter ali a palavra do Senhor aberta se ninguém lê. Não adianta ter ali o texto, né, bem explicadinho do Evangelho, se no lar não tem um espírito que faça esse trabalho, que construa e que habite o local com segurança e que sustente todo esse trabalho. Olha a família, olha a importância. E aí a gente vê que as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Então, não podemos falar mais que, opa, essa obrigação não é minha. Ah, eu aprendi, mas eu não tenho a obrigação de passar adiante. Eu estudei, mas não tenho a obrigação de ensinar. Ah, eu não posso influenciar. Você tem a obrigação. Porque lembre-se, você será cobrado por tudo que você aprendeu. E por que você vai segurar esse conhecimento com você se o seu irmão está precisando daquela palavra, daquele entendimento? Você não pode ajudá-lo? É passar a mensagem adiante.
Não precisamos remontar as existências passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Muitas vezes a gente pensa em fazer regressão, né? Nossa, eu quero fazer regressão porque eu quero ver o que eu fiz na minha encarnação passada, né? Vai que eu fui uma rainha, né? Vai que eu fui uma autoridade. Ah, não foi. Sinto dizer, mas não foi. Por que a gente vai se preocupar com a reencarnação anterior se a gente não está dando conta dessa? Será que nós sabemos quem somos hoje? Será que nós sabemos qual é o nosso papel diante de todo esse trabalho? Será que eu consigo compreender que através das minhas palavras eu consigo influenciar pessoas a tomar atitudes boas? Olha o que eu disse, através das minhas palavras, que são palavras do Evangelho, palavras do nosso Pai. Eu consigo influenciar um outro espírito que tem a mesma inteligência, a mesma capacidade para se desenvolver. Será que eu consigo influenciá-lo para ele ter atitudes boas? Ou seja, para ele mudar o seu comportamento e entender que aquilo é o caminho certo? Olha a reflexão que nós temos, a oportunidade de fazer. É isso que o nosso Pai vem nos falar. E aí ele diz assim, ó, ajuda-te, que o céu te ajudará. Peça, que o nosso Pai te ajudará. E por que a gente ainda continua ali reclamando? A gente não quer. E aí vem o Haroldo, ele diz assim, ó, você recebe de volta aquilo que põe para fora, pois todas as coisas voltam para a sua fonte. O que nós temos em nosso coração? Nós temos amor, nós temos carinho, temos bondade, respeito, consideração. Será que nós temos respeito pelo nosso irmão que está ali do meu lado, que ainda está evoluindo também? Ou devagar, ou mais rápido, mas está ali comigo? Será que eu respeito esse processo dele, essa evolução dele? O que nós temos em nosso coração? Será que a gente já se fez essa pergunta? Será que eu tenho muita dor, muito sofrimento guardado? Será que eu tenho muita mágoa, muito ressentimento? Como que eu vou conseguir ensinar ao meu filho, ensinar aqueles que estão ao meu lado sobre o amor se eu não tenho ele dentro de mim? Se eu só tenho mágoa, raiva, uma palavra mais forte, ódio. Se eu tenho aquela sede de vingança por algo que me ocorreu lá atrás, como que eu vou ensinar o meu filho ou transmitir a palavra do Senhor, do Evangelho? Como que eu vou ensinar o amor? O que eu tenho aqui? Lembre, o que o Haroldo falou? Disse assim, ó, você recebe de volta aquilo que põe para fora. A gente não consegue colocar para fora, passar para o outro, algo que a gente não tenha. Algo que a gente não aprendeu. Então tudo que a gente coloca para o mundo é o que está aqui no nosso coração. Será que a gente não pode migrar? Ah, mas meus pais não me ensinaram. Mas será que eu não posso migrar? Será que eu não posso mudar a minha atitude? Migrar o meu pensamento? Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Então, muitas vezes a gente tem a pretensão de mudar o nosso semelhante, mudar aquele que está ao nosso lado. Mas e nós? Qual que é a nossa primeira obrigação? Conosco. Por que eu vou mudar ele se eu não consigo compreender qual o meu papel diante de tudo isso? A ave canta feliz e edifica a sua própria casa. O homem deve viver confiante e engrandecer na sabedoria. Olha a providência divina. O que ela nos dá? Ela não nos abandona, ela nos dá confiança para a gente seguir o nosso trabalho. Olha o título, buscai e achareis. O que nós temos buscado? O que nós temos procurado? O que nós estamos colocando para o mundo? O que a gente colocar para o mundo é o que a gente vai achar. O que a gente passar para o nosso irmão é o que vai nos retornar.
Precisamos estar preparados para compreender que nem sempre a ajuda vem da maneira como queremos. Muitas vezes nós fazemos algo ao nosso irmão esperando algo em troca. Mas é esse o propósito? Não. Não é esse o propósito. E Deus conhece todas as nossas necessidades. E aí muitas vezes a gente acha que, nossa, eu pedi assim algo para Ele me ajudar e Ele não me deu, Ele me deu uma prova mais difícil. Por que Ele te deu? Porque Ele sabe que você consegue. Ele nos dá o necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso aprendizado. E nós somos infelizes por nossa culpa. Nós sabemos o que está errado. Nós conhecemos os nossos ressentimentos, as nossas mágoas. Nós migramos? Não, eu continuo naquela mesma reta. E aí vem Deus e fala assim: vou deixar você sofrer um pouquinho para você aprender. A culpa não é minha, a culpa é sua. Aí a gente fala assim: nossa, olha o que Deus quis para mim. Foi Deus que quis isso para você? Nós escolhemos o nosso caminho. Então nós sofremos é por nossa culpa. Todo o trabalho é nosso. E aí, sempre antes de iniciarmos, qualquer viagem, o que nós temos que fazer? Pensar, quanto tempo de voo eu tenho? Vamos pensar na nossa vida. Quando eu sou criança, a minha única preocupação é o quê? É brincar. Aí a gente vai passando, as fases da nossa vida. Só que chega um momento em que você caiu, levantou, caiu. Chega um momento em que você andou tanto nessa montanha russa que você fala assim: não, para. Agora eu preciso aprender algo para transmitir algo. Eu preciso migrar. Será que eu não posso fazer que nem as aves, que quando chegam no inverno, aquele inverno duro, rigoroso, elas migram? Somos filhos de quem? Somos filhos de Deus, somos suas criaturas. Então, nosso maior compromisso, sem dúvida, é nos tornarmos espíritos melhores. Cada existência humana é uma jornada estruturada, repleta de sentido, e cada acontecimento é um elemento que integra essa teia de significado. Há, porém, o dia da chegada e o dia da partida. Em que momento nós estamos? Nós estamos no meio. A gente sabe quando será a nossa partida? Graças a Deus não, Ainda bem. Por quê? Porque eu sei que eu ainda posso migrar, que eu ainda posso ver o que está me incomodando e migrar. E aí vem: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles vos acompanharão, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. E qual caminho nós queremos para nós? Será que nós estamos buscando e encontrando Jesus em nossas vidas? É um momento de grande reflexão para todos nós. E para finalizar, eu gostaria de colocar uma música para vocês. A música é Aleluia, é de Elizabeth Lacerda. E ela serve para que a gente realmente reflita o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando para nós, o que nós queremos que o mundo lá fora veja de nós. E que nesse momento, todos nós que aqui estamos, aqueles que acompanham a gente, possa fechar os olhos e voltar para você.
Não pensar no outro. Muitas vezes a gente fala assim, isso daqui serve para o meu amigo, serve para o outro. Não, a gente tem que pensar o quê? A mensagem serve para nós. Então vamos assim, fechar realmente os olhos, voltar para o nosso coração e tentar compreender o que a música nos transmite neste momento.
que a mensagem da palavra do Evangelho que a gente refletiu um pouquinho hoje, buscar e achareis, que a música, que a melodia, né, faça com que realmente a gente consiga enxergar o que nós temos em nosso coração, que possamos migrar como as aves fazem. Hoje eu sou uma pessoa rancorosa, amanhã serei diferente. Não vou melhorar de uma hora para outra, a gente sabe disso. Não vou hoje dormir mal e amanhã já vou acordar bem. A gente sabe que é um processo, é uma construção dentro de nós. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos nos movimentar. Precisamos mudar o que nós temos aqui em nosso coração para que o movimento do universo fique a nosso favor, para que aquelas pessoas que nos cercam estejam ao nosso lado. Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço aos amigos, né, que nos chamaram para esse trabalho, aqueles que nos acompanharam também pelo Facebook, e que a paz do Senhor realmente esteja com todos nós e que possamos amanhã acordar mais confiantes do que acordamos, do que levantamos hoje. E que esse despertar seja rápido, porque a gente não sabe o dia da nossa partida, né? Então vamos tentar fazer com que os nossos débitos fiquem cada vez menores. Muito obrigada. Obrigada, Simone. Quando eu peço inspiração, ela vem em grande, né? Eu estava muito inspirada. E esse capítulo 25, Buscai e Achareis, é para tirar a gente da zona de conforto mesmo, né? A Simone, eu acho que vale a pena refletir e assim, assistir de novo. A Simone fez tantas perguntas durante a palestra. A gente devia assistir, parar em cada pergunta e responder, que nem no caderno mesmo, para ver se a gente faz mesmo tudo isso. Porque esse capítulo é um capítulo que tira a gente mesmo, é uma ação, buscar e achareis, quer dizer, se movimente, que nada acontece de graça, nem por acaso, nem cai do céu, né? Muito bem colocado a sua palestra, Simone, muito bem intuída, tinha um vasto campo de estudo, né? De voltar no Evangelho, no capítulo 25, reler, pôr a palestra da Simone, respondendo cada perguntinha que ela fez, ver se a gente consegue 5% só falar que estamos tentando. Tentamos pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez se a gente tentou, né? E como ela disse, né, no Livro dos Espíritos, capítulo 7, 7 e 8 também está vinculado a essa palestra. Gratidão a todos. Realmente, esse lugar, com a palestra da Simone, trouxe muita vibração positiva. Então, eu gostaria de pedir a todos agora que nos sentássemos confortavelmente, nos preparássemos para receber energias salutares. Já recebemos, né, desde o primeiro momento que adentramos nesse local. Deus já tinha permitido, Deus, nosso Pai, os nossos amigos que nos acompanham, nossos amigos espirituais, que acompanham o nosso trabalho, já haviam preparado esse ambiente. Então, desde o primeiro momento, quando nós adentramos nesse ambiente, a gente já começa a receber o passe. E Jesus como aquele ser que nos ama incondicionalmente, sabe do que nós precisamos muito antes da gente pedir. Os nossos amigos espirituais também, nosso mentor. Eu peço também a todos que estão nos assistindo, a todos os pedidos de oração,
as pessoas que estão passando por sofrimentos, como a Simone disse, existem seus altos e baixos, as pessoas que estão nesse momento mais frágeis, com problemas como nós todos temos, mas não tendo forças para reagir. Pedimos, Jesus, que orem por essas pessoas, pessoas que estão em momentos depressivos, pessoas que têm pensamentos negativos, e com esse pensamento e nessa sintonia abrem o campo para os nossos amigos menos evoluídos, nossos irmãozinhos ainda que não encontraram ou não entenderam ainda, achem campo nessas pessoas para colocar mais pensamento negativo, mais tristeza. Jesus, nosso Mestre, nós sabemos do vosso amor por nós. Acompanha cada pessoa, Senhor, visita, que os seus anjos, que os espíritos consoladores, que os médicos do espaço, que o Senhor envia nesse momento, visite, Senhor, a cada lar, ao lar de todos que estão aqui presentes, ao lar das pessoas que estão nos assistindo, levando a cada um, que coloquem na sua água, que estão em suas casas, o remédio necessário para suas dores físicas, para suas dores espirituais, fortalecendo, equilibrando e trazendo sempre a memória de todos nós que Jesus disse que não nos abandonaria, que Deus é Pai e nos ama incondicionalmente, que se estamos passando por algo é porque Deus tem certeza que é para o nosso bem. Nunca, não foi e nunca será castigo, e sim crescimento, evolução. Vamos entender a maneira carinhosa e amorosa de Deus conosco e Jesus nos amparando nos momentos difíceis. Peço, Senhor, que leve luz a todos que estão nos assistindo, a todos que estão aqui nesse momento. As pessoas que estão necessitadas, que o nosso pensamento vão até essas pessoas, Senhor, levando paz, harmonia, coragem e força. Proteja, Senhor, seus lares, proteja, Senhor, seus familiares, o ambiente, principalmente fortaleça para que tenhamos um pensamento positivo, fortaleça a nossa fé e a confiança em Deus, em primeiro lugar, e em Jesus Cristo e aos nossos irmãos espirituais. Agradecidos que somos, gratidão por mais esta noite de aprendizado, que assim seja. Quer que eu texto? Esqueci.